Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, amém? Vamos orar para nós darmos início ao culto. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Te adoramos, meu Deus, nesta noite, porque o Senhor nos trouxe com saúde, o Senhor nos concedeu vida até aqui, meu Pai, para te adorarmos e engrandecermos o teu santo nome. Que o Senhor, meu Deus, venha usar a vida, meu Pai, daqueles que estão aqui tocando, cantando, que não seja nós, meu Deus, mas que seja o Senhor através de nós. Que vidas, meu Deus, venham a ser restauradas através do louvor, através da mensagem, meu Deus, que foi falada aqui nesta noite. Nós te adoramos, te agradecemos, meu Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Graça e paz, meus irmãos, irmãs, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai eterno e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Vamos ouvir o que Deus nos fala. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus abençoe a sua palavra. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. Você ainda que não cumprimentou esse irmão que está do seu lado, desejei uma boa noite. Você que trouxe seu dízimo e suas ofertas, pode ficar à vontade para depositar na oferta. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Tua beleza
Vamos declarar nessa noite que o Senhor é a nossa rocha, amém? Declarar com alegria, com palmas. Meu Deus, vem estar somente em Ti. Abençoa a palavra, meu Pai, nessa noite, que vem de encontro ao nosso coração. É o que nós te pedimos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para vir à frente, vamos orar. Oremos. Pai bondoso, nosso Pai celestial, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que nos deu de entoar a Ti esses louvores, celebrar o Teu nome, engrandecer o nome de Jesus, honrar o Teu Santo Espírito. Agora eu peço que abençoe as nossas crianças, o culto infantil, a Sua palavra ao seu coração, também a palavra do Senhor aos nossos corações, e que vamos recebê-la, que o Senhor assim fale conosco. O Senhor, meu Deus, se revele a nós. Que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos uma vida harmonizada
com o teu propósito. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus peço que perdoe nossas faltas, santifique as nossas vidas, Pai. Amém. Irmãos, Deus tem um projeto em relação às nossas vidas. Ao nos criar, Ele nos criou para que pudéssemos expressar a sua glória, e por isso Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Não que sejamos parecidos fisicamente com Deus, porque Deus não tem um corpo físico, Deus é Espírito. E todos nós, em nossos corpos físicos, somos distintos, bem diferentes uns dos outros. Os únicos mais parecidos fisicamente são os gêmeos, né? Mas todos eles com a sua característica individual e de forma incomparável das suas digitais, da leitura das suas vistas, na íris. São todos ímpares, não tem ninguém igual. Cada pessoa é uma pessoa distinta. Então, além de Deus nos criar para refletir a sua glória, nos criando parecidos com Ele quanto ao seu caráter, para que sejamos parecidos com Ele em justiça, santidade, verdade, amor, e pudéssemos ser pessoas como Ele é pessoa, Deus, Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta, governa todas as coisas. Esse é o conceito que temos de Deus. Deus tem um projeto, e esse projeto é que sejamos o seu povo. Então Deus nos criou e deu a ordem para que multiplicássemos. Deus disse para Adão e para Eva: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. E hoje nós temos bilhões de pessoas, né, na terra. Alguns países que têm muito mais habitantes do que outros, como a China, a Índia, mas todos, em todos os tempos e épocas, foram criados para ser o povo de Deus. Infelizmente, nem todos serão povo de Deus, porque dentro do projeto de Deus é preciso que creiamos nele, é preciso que tenhamos fé nele, é preciso que andemos com Deus, é preciso que amemos a Deus e sejamos obedientes a Ele, é preciso que nos atenhamos ao fato de que precisamos ser parecidos com Deus quanto ao seu caráter. E nem todo mundo está disposto a isso. É triste, mas é verdade. Jesus disse que estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por essa porta e estão andando por esse caminho. Mas nem por isso Deus deixou de amar o mundo todo. Nem por isso Deus deixou de oferecer pela sua graça salvação a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não gostaria que ninguém se perdesse. Mas quem creu no Evangelho, quem deu crédito ao Evangelho? Somente aqueles que abriram seus corações e se converteram a Cristo. Caminho, verdade e vida. E assim, por meio de Cristo, irmãos, nós chegamos então a fazer parte do povo de Deus. E esse povo de Deus se chama igreja. O povo de Deus é igreja.
A nação santa de Deus é a igreja. E esta igreja, ela é composta de pessoas que estão aqui na terra e das que estão já no paraíso, aguardando o dia glorioso da volta de Cristo e a ressurreição dos seus corpos. Então, o povo de Deus, a igreja, ela está inscrita tanto na terra quanto no céu, mas ela é primeiramente um chamado aqui na terra. E ao mesmo tempo que somos recebidos como povo de Deus aqui na terra, como igreja, ou venhamos a fazer parte deste povo, igreja na terra, ao mesmo tempo nós somos inscritos na igreja lá no céu. E aí vem a questão: nós devemos fazer parte da igreja do céu, fazendo parte da igreja da terra. O que nos torna membros da igreja na terra e membros da igreja do céu? A fé que devemos ter e depositar em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, ou creiam. Esta é a regra. Uma regra estabelecida pelo próprio Deus. Agora, de que forma eu posso ter fé? É um esforço meu? Meus irmãos, fé não se adquire por esforço humano. Fé é dádiva de Deus e é convencimento do Espírito Santo na vida do que crê. Então, precisamos da fé que é dádiva de Deus para nós. E essa fé vem de Deus. Ela é dádiva de Deus. Ela é concedida a nós por meio de Cristo, quando nós o conhecemos e entregamos a nossa vida a Ele, e Ele vem morar em nós. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é dádiva de Deus. Graça e fé vem de Deus para nós. E a fé então que precisamos para fazer parte da igreja de Deus na terra e ao mesmo tempo da igreja de Deus no céu, visto que a igreja de Cristo hoje está dividida nessas duas esferas, né? Nós, os que ainda nos encontramos na terra, e aqueles que já se foram e estão com Cristo na glória. Mas é a mesma igreja. Nós que ainda estamos, temos a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida, o livro de Jesus, né, que é o livro do Cordeiro, e na expectativa de que mais dia, menos dia, vamos estar lá também, ou porque vamos morrer, ou porque Jesus vai voltar. Se estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados. E se morrermos, entraremos lá e aguardaremos com os demais que aguardam o dia da volta de Cristo, para voltar com Ele e receber de novo o nosso corpo ressuscitado. É isso que Deus nos ensina na sua palavra. Mas a fé que precisamos e devemos depositá-la em Deus, ela é uma dádiva dele para nós. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e o realizador da fé. Então Deus nos dá a fé quando conhecemos a Cristo e quando entregamos a nossa vida a Cristo, renunciamos a nós mesmos e nos dispomos a segui-lo, levando nossa cruz. Então, o que é então fazer parte da igreja na terra e no céu? É ser um seguidor de Cristo de verdade. Não é seguir uma igreja, não é ter um título de evangélico, seja qual for a denominação. É seguir a Cristo, viver para Ele, honrá-lo, glorificá-lo e por meio dele
viver para o nosso Deus e Pai. O Espírito Santo já está conosco, desde que cremos em Jesus, desde que pela fé o recebemos como Salvador e Senhor. Então a fé, irmãos, é o fundamento da nossa comunhão com Deus, o fundamento da nossa salvação, o fundamento da nossa participação na igreja como povo de Deus, fazendo parte dela aqui na terra e ao mesmo tempo na expectativa do céu, aguardando a volta de Cristo, enquanto estamos aqui na terra, e aguardar a volta de Cristo quando estivermos lá com Ele, na esperança do dia da glória. Irmãos, olha, não há como fazer parte da igreja no céu sem fazer parte da igreja na terra. E eu sei que tem muita gente que até mesmo se denomina de desigrejados, né? Eles querem dizer que eles têm um lugar no céu, da igreja no céu, mas não tem compromisso e às vezes nem dão valor e nem consideram a relevância da igreja como povo de Deus na terra. Porque eu digo aos irmãos, em nome de Deus, que não há como fazer parte da igreja no céu sem fazer parte dela na terra. Foi quando Jesus disse sobre o estabelecimento da igreja. Ele diz a igreja dele. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando é que Jesus disse isso? Que ele estabeleceria a sua igreja e ela estabelecida na terra para o céu. Porque a nossa verdadeira cidade é a celestial, a nova Jerusalém de Deus, que vem dos céus, a santa cidade, a cidade celestial. Quando é que Jesus falou isso? Foi quando ele perguntou aos seus discípulos: o que dizem as pessoas a respeito de mim? Aí houveram várias respostas, né, como os profetas, Elias. Aí Jesus perguntou para eles: mas e vocês, o que acham, o que dizem de mim? E Pedro foi quem respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando Pedro fez essa declaração de fé, notem bem, Pedro não fez uma declaração de fé proveniente dele mesmo, mas de Deus, que ele revelou isso. Jesus disse isso para Pedro: Pedro, feliz é você, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, porque não foi nenhuma pessoa humana quem te revelou isso, mas o próprio Pai. E eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que for ligado na terra terá sido ligado no céu, mas o que for desligado na terra terá sido desligado no céu. O que isso quer dizer? Bom, em primeiro lugar, o que são as chaves do reino? Será que Pedro recebeu um molho de chaves nas portas dos céus? Isso não é literal. As chaves do reino, irmãos, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Porque para ser salvo tem que crer no Evangelho, tem que crer no Cristo, porque Cristo é o Evangelho. O que é o Evangelho? É boa nova ou boa notícia de salvação. E qual é a boa notícia de salvação? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as chaves do reino é o próprio Jesus, é o Evangelho. Então quando uma pessoa crê em Jesus, recebe o Evangelho de Jesus Cristo, está recebendo a palavra de Deus como regra de fé e de vida. E ao receber o Evangelho, ao receber as chaves, o próprio Jesus, então o seu nome deverá ser escrito na terra e no céu. Então por isso não tem como
fazer parte da igreja no céu sem fazer parte da igreja na terra. E quem define essa regra é o próprio Cristo. Nós, seres humanos, queremos ser muito condescendentes com as questões humanas e querer justificar as escolhas e decisões que temos aqui neste mundo sobre fazer ou não parte da igreja na terra, de ser integrado ou não na comunhão da igreja na terra, de receber e desenvolver os nossos dons espirituais de serviço para a edificação da igreja e a glória de Cristo, para que todos cresçamos na unidade da fé e ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que todos cheguemos a ser completamente parecidos com Ele, ou seja, cresçamos até a estatura completa de Cristo. Eu creio que haverá muitas pessoas decepcionadas no dia da eternidade, no dia que encontrar com Jesus, seja pela morte, seja pela volta dele, porque não vão poder entrar no céu. E não é porque eu estou defendendo aqui salvação pelas obras, de forma alguma, é salvação pela fé, mediante a graça de Deus. Porque se eu tenho a graça e eu tenho a fé, a minha vida será condizente com as obras do reino de Deus, irmãos. E essa é uma responsabilidade pessoal de cada um. Por mais que eu pregue, por mais que eu ensine, por mais que eu dê exemplo, é você, irmão, é você, irmã, que tem que entender o propósito de Deus para a sua vida, sua salvação, sua eternidade. E essa salvação e essa eternidade é com a igreja no céu para a igreja, com a igreja na terra para a igreja no céu. A igreja salva, pastor, de forma alguma. Nós vamos ver aqui no texto que lemos que não é o fato de ser membro da igreja que nos dá o direito de entrar no reino dos céus, mas é a nossa fé. É Cristo Jesus em nós, esperança da glória. É Cristo Jesus em nós, nossa vida, nossa salvação, porque vivemos para o Senhor. Então, há pouco, compartilhando com o irmão, sobre as questões espirituais, às vezes a gente inverte a ordem das prioridades. Nós estamos trabalhando para o nosso conforto terreno, nós estamos trabalhando para adquirir bens materiais, nós estamos trabalhando para a nossa família, e o dia da nossa morte tudo isso fica para trás. Quando na verdade Deus nos criou para o louvor da sua glória, Deus nos criou para adorá-lo e para servi-lo. Deus nos criou para a eternidade com Ele, para ser sua igreja, seu povo, sua família. Refletir a sua imagem e semelhança, receber dele, por meio de Cristo, toda a glória que Cristo tem, porque esta é a palavra de Cristo. Eu compartilhei toda a glória que recebi, para que eles também tenham a mesma glória que eu tenho. Então, meus irmãos, não há como fazer parte da igreja no céu sem fazer parte da igreja na terra. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Olhem que uma coisa decorre da outra, mas o que estiver desligado na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. E necessariamente nós não estamos falando aqui, aí eu faço parte da igreja e fui desligado da comunhão. Não é nesse aspecto, é no aspecto. Se você está em Cristo, você precisa ser de Cristo mesmo. E se você é de Cristo e está nele mesmo, você também tem que estar na igreja dele, que é o seu corpo. Porque ninguém pode viver fora do corpo e sobreviver fora do corpo. E a igreja de Cristo: edificarei a minha igreja. Então é sua responsabilidade, não apenas minha. A minha responsabilidade é ser membro da igreja de Cristo e é dar exemplo, e é ser bênção através dela e nela, é cuidar para que os pequeninos cresçam e não se escandalizem, e nós seguimos a Jesus. Nossa responsabilidade. E não é um fato, é minha sinceridade, honestidade. Lembro-me de uma ilustração que eu vi a respeito de alguém que
por exemplo, ele queria ir para Belo Horizonte, mas entrou num ônibus que vai para São Paulo. E no meio do caminho, na fiscalização, o fiscal diz: você está na embarcação errada. Mas não é possível, eu juro que fiz tudo certo. E eu entrei nesse ônibus com toda a sinceridade do meu coração. Mas não adianta nada, está no ônibus errado. Está no embarque errado. Já imaginou, depois de todos os anos da sua vida, você descobriu que colocou a escada na parede errada e que não vai chegar ao topo do seu destino que você queria? Por quê? Porque não teve a fé conforme revelada e dada por Cristo. Fé essa que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não teve o significado imutável, verdadeiro, que vem de Deus pelo Espírito Santo, mas uma palavra ressignificada de acordo com o seu interesse ou a sua interpretação pessoal. A fé vem pelo ouvir, uma fé perfeita tem que ser também uma obediência perfeita à palavra de Deus. Mas pastor, quem é perfeito? Ninguém. E é por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, pela palavra, na palavra, conduzidos pelo Espírito Santo, mas no temor do Senhor. Irmãos, o que mais me assusta é a falta do temor a Deus. Até parece que eu sou maior do que Deus para definir o meu destino. Até parece que eu sou maior do que Deus na compreensão da sua palavra, visto que somente o Espírito de Deus entende as coisas de Deus, assim como o Espírito do homem entende as coisas do homem. Mas nenhum homem entende as coisas de Deus, a não ser que sejam reveladas. E a revelação está no Espírito Santo, está na pessoa de Jesus Cristo, está na compreensão que o Espírito Santo e Jesus Cristo, a palavra viva, nos concede da palavra de Deus. E é preciso compreendermos isso, irmãos, para que viva não mais eu, mas Cristo viva em mim. Para que eu não viva na minha carne, mas no Espírito Santo. Para que eu não viva segundo este mundo, mas segundo os propósitos celestiais de Deus em Cristo. Pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo que conduz, pela fé em Jesus e olhando para Ele, para ser parecido. Então, somos ligados à igreja terrena e no céu, pela palavra de Deus, o Evangelho, as chaves do reino celestial. Duas questões que eu gostaria que vocês refletissem. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e vida? A palavra de Deus é a sua regra de fé e vida? Primeiro questionamento. Segundo questionamento: a vontade de Deus é soberana para a minha vida? É soberana para a sua vida? Eu me incluo nesses questionamentos. A palavra de Deus é o meu norte, é o padrão da minha vida, é o meio pelo qual eu agrado a Deus pela fé. A vontade de Deus é tudo para mim. Notem que o próprio Jesus é o exemplo maior de tudo isso, irmãos. Tudo que Jesus fez, em alguns momentos ele dizia: para que se cumpra a Escritura. É para que se cumpra a justiça. E diante do Calvário, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contanto que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, no dia que Jesus voltar, e depois de ter glorificado a sua igreja, sabe o que ele vai fazer? Ele vai devolver ao Pai todo o poder e toda a autoridade que ele recebeu quando veio a este mundo, para que todo o poder e toda a autoridade que ele possui seja vivida juntamente com o Pai, e não sem o Pai. Ou seja, para que o Pai seja tudo em todos, inclusive nele, e para que ele e todos nós sejamos tudo nele para a glória do Pai. Que belo exemplo!
E a gente precisa seguir os passos de Jesus. Nosso amor, meus queridos irmãos e irmãs, nossa obediência a Deus são a comprovação de que a sua palavra e sua vontade é tudo para a nossa vida. Estamos fazendo parte da igreja na terra e no céu. Por vivermos, por amarmos a Deus e sermos obedientes à sua palavra, então, a sua palavra e a sua vontade é tudo na nossa vida. Estamos fazendo parte da igreja na terra e no céu. Na primeira carta de João, ele diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo estas coisas para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, e esta vida eterna está em Jesus. E Deus ainda nos fala por meio do apóstolo João, diz o seguinte: se recebemos o testemunho de uma pessoa humana, cujo testemunho é a verdade, muito maior é o testemunho de Deus, que é verdadeiro, porque Deus nunca vai mentir. Um homem ou uma mulher que falam a verdade, isso é nobre, tem capacidade de mentir, mas Deus não, é impossível que Deus minta. E qual que é o testemunho de Deus? Que Ele nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. E se não crermos nisso, estamos como a dizer que Deus é mentiroso. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, irmãos. O nosso viver deve ser Cristo, mas o nosso viver deve estar atrelado à igreja da terra e do céu. Quando alguém fez um elogio a Jesus, bem-aventurados, aqueles que amam o Senhor, ou bem-aventurada aquele que serve ao Senhor, ele diz: olha, não se rejubilem por isso. Vocês devem se alegrar pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Irmãos, não há coisa melhor do que ser de Jesus ter o nosso nome no livro da vida. Somos registrados por Jesus como filhos de Deus, cujo título Ele nos dá o direito pela fé. E somente aqueles cujos nomes estão no livro da vida é que fazem parte da igreja no céu, mas é porque estão fazendo parte dela na terra. Então, irmãos, vamos considerar o nosso envolvimento com a igreja de Jesus na terra, porque na verdade a igreja não somos nenhum de nós individualmente, a igreja somos todos numa só comunhão, como família de Deus. Eu não posso dizer que um membro do meu corpo é o corpo. Ele pode ter todo o DNA que existe no meu corpo, mas ele não é o corpo. Eu não posso dizer que um galho de uma árvore é a árvore. Ele é apenas o galho da árvore. E que tem vida e importância estando na árvore. Assim como eu tenho vida e tenho importância para Deus estando unido na igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus. Eu gostaria muito que os irmãos entendessem isso, se ainda não entenderam. Para que sejam santos, irrepreensíveis, e sejam aprovados diante de Deus, praticando ou manejando bem a palavra da verdade, vivendo de tal forma que não tenham do que se envergonhar de coisa alguma, porque o que vocês vivem, o que vocês praticam é a santa e viva e poderosa palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, na condução do Espírito Santo. Porque vocês sabem em quem vocês creem, e é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor da glória, é o Espírito Santo que habita em vocês e que os conduzem nesta vida gloriosa com Cristo, com Deus nosso Pai. Porque vocês o conhecem, vocês sabem quem Ele é. As ovelhas de Cristo conhecem a Cristo.
As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. As ovelhas de Cristo seguem a Cristo. E se assim não for, não existe participação nenhuma, nem vida nenhuma com Cristo. Não tem parte com Cristo quem não o conhece, quem não ouve a sua voz e quem não o segue. Pastor, quer ouvir a voz de Cristo? Tem pessoas que ainda não sabem, quer ouvir uma voz audível. Leia a Bíblia, leia a palavra de Cristo. Leia os Evangelhos, conheçam a pessoa de Jesus através das Escrituras Sagradas. Se você lê silenciosamente, você vai ter uma voz silenciosa, que são seus próprios pensamentos vendo a Bíblia. Se você ler em voz alta, você a ouvirá audivelmente com a sua própria voz, aquilo que Deus tem registrado, deixado escrito, como orientação da nossa fé, nossa conduta como comunhão. Irmãos, os que fazem parte da igreja, aqui na terra e no céu, necessariamente têm que possuir e viver uma nova vida em Cristo, pois são gerados de novo em Cristo para a vida eterna. Ser gerado de novo em Cristo é uma nova vida em Cristo. Jesus classificou isso como um novo nascimento. Irmãos, isso é categórico. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não for gerado ou gerada de novo por Cristo, para ser uma nova pessoa nele, cuja natureza não é mais a sua natureza da carne, mas a natureza de Cristo, pelo Espírito Santo em você, para que você seja espiritual e nunca mais uma pessoa carnal. Se você não for uma nova pessoa, você ainda não faz parte do reino de Deus. Você não está com o seu nome lá no céu. Pode até ter o seu nome aqui na igreja e instituição terrena, mas não está com o seu nome na igreja e instituição celestial. Irmãos, não sou eu que defino isso. É Cristo. É a palavra de Deus. E a gente tem que ter o temor de Deus. Temos que temer a Deus. Não no sentido de medo, mas de honra, de respeito. E saber que a palavra de Deus é o padrão pelo qual devemos viver, e a palavra de Deus é o padrão pelo qual seremos julgados no último dia. Então temos que ter, ou possuir uma nova vida em Cristo, pois por Ele somos gerados de novo, para sermos filhos de Deus, um novo nascimento. E, irmãos, quando a gente lê o final de Apocalipse, capítulo 21, logo nos primeiros versículos, quando fala da nova Jerusalém que desce dos céus, a cidade santa que é estabelecida com todos os salvos numa nova terra, essa nova terra, nessa terra aqui transformada em uma nova terra, Jesus está dizendo o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Mas, irmãos, tudo já está sendo feito novo. Não é para ser feito novo no dia da sua volta. No dia da sua volta é a manifestação gloriosa de tudo que é novo que Ele tem preparado. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus quando fala do reino celestial. Ele diz: sejam bem-vindos do meu Pai. Sejam bem-vindos ao reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. Sejam bem-vindos. O reino dos céus está preparado desde a fundação. E é hoje que Jesus está fazendo novas pessoas, gerando de novo as pessoas pela fé nele. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, é uma nova pessoa, é uma pessoa gerada de novo nele. Ele nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo. Ele é o homem celestial, primogênito da criação, primícia entre os irmãos, pelo qual vem salvação e pelo qual devemos ser semelhantes. E aqui devemos pertencer. Então, no novo céu e na nova terra, só podem
Aliás, o novo céu e a nova terra só pode ser um lar daquele que nasceu de novo em Cristo. Então, como poderemos, irmãos, pertencer ao povo de Deus se não conhecermos a Jesus, sem ouvir a sua palavra, ou sem sermos um seguidor fiel? Isso é impossível. Eu tenho que conhecer a Cristo, eu tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que ser um seguidor fiel. Vocês acham que há lugar para infiéis no céu? Para quem não tem fidelidade a Cristo, a igreja de Cristo? Para quem não se dispõe a viver em obediência pela fé? Os irmãos acham que há lugar para uma pessoa assim no céu? Vamos considerar essa questão. Irmãos, no texto, na parte final do texto que lemos em Mateus 8, 5 ou 13, nós vamos perceber o seguinte: olha, nós devemos ser muito mais do que membros de uma instituição, de igreja na terra. O que aconteceu com aquele centurião? Jesus elogiou a fé daquele homem. Ele, reconhecendo indigno de que Jesus fosse na casa dele, ele disse: Senhor, eu tenho pessoas sob minhas ordens, eu digo para elas irem e elas vão, eu mando elas fazerem e elas fazem. Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. E Jesus disse: nunca vi fé como essa em Israel. Olha, Jesus está afirmando: olhem, virão gente do Oriente e do Ocidente e vão assentar-se à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, e os filhos do reino lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus disse: pode ir, que o seu servo está curado. E imediatamente ele foi curado. Irmãos, que decepção para um judeu ou um israelita que sempre acreditou que, sendo filho de Abraão, ele teria um lugar no reino celestial. Porque ele é um filho do reino aqui na terra. Ou seja, ele é um israelita, ele faz parte da nação, a nação judaica. Mas ele não teve a fé de Abraão. Ele não creu, ele não viveu em obediência pela fé. Ele vai para o céu assim mesmo porque é um israelita? Não, irmãos, de forma alguma. Não porque eu queira que ele não vá, eu quero que ele vá, mas ele não pode. Por quê? Porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, e o meio é a fé em Jesus Cristo. Graça e fé que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade nos foram dadas por meio de Jesus Cristo. Então, como já consideramos aqui, devemos ter fé e por ela vivemos para Deus em obediência à sua palavra. Devemos ser uma nova pessoa em Cristo e ter a vida centralizada nele. Devemos viver para adorar e servir a Deus. Devemos ser fiéis a Deus, conhecer Jesus, ouvir a palavra de Jesus e a palavra de Deus, servir a Jesus. Nosso nome estará ligado na terra, ou seja, estaremos fazendo parte da igreja na terra. Nosso nome está ligado no céu, ou seja, temos a garantia de que o céu também é o nosso lugar. Então Jesus disse, irmãos, que muitos, não sendo de Israel, estariam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Tem uma mesa posta. Não sei o que vamos comer no céu, mas tem uma mesa posta. Vão assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E os filhos do reino serão lançados fora. Então, não é pelo fato de sermos membros atuantes de uma igreja aqui na terra que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Porque com Jesus Cristo estamos ligados. Nosso nome está aqui na igreja na terra, sim, mas é porque temos Jesus. Seguimos a Jesus, vivemos com Jesus. Temos a fé. Somos uma nova pessoa em Cristo. Temos compromisso, temos fidelidade, amamos.
e somos um só em Cristo. Irmãos, o céu não é um céu individualizado, não. O céu é para o povo de Deus, é para a igreja de Cristo. Creio que todos teremos funções e deveres, porque vamos adorar e servir para sempre, por toda a eternidade. Cada um terá a sua função como sacerdote de Deus, sacerdotes reais. Haverá funções administrativas? Certamente que sim, penso eu. Porque o céu, a igreja de Deus no céu, é uma sociedade organizada também. Sobretudo, irmãos, a melhor coisa da vida é poder pertencer a Jesus e fazer parte do reino dos céus. Fazer parte da igreja dele aqui na terra e fazer parte da igreja dele no céu. Para que sejamos filhos do nosso Pai Celestial, sejamos povo santo de Deus, consagrados, santificados, consagrados e compromissados em viver o reino de Deus e a sua justiça cumprida na nossa vida. Então, irmãos, fazer parte da igreja no céu é fazer parte também da igreja na terra. E que nenhum de nós possamos sofrer a decepção de ter crido em vão. Alguém pode crer em vão? A palavra de Deus diz que eu não faço vã a graça de Deus, porque a fé que eu vivo na fé de Jesus, o qual me amou e se entregou por mim. Não há salvação fora disso, não há vida fora disso, não há eternidade com Deus fora disso. Então, você está ligado ao reino de Deus na terra e no céu. Sua ligação com a igreja na terra é a mesma ligação com a igreja no céu. Pense nisso, porque é isso que Deus quer, esse é o projeto de Deus. É sua escolha e sua responsabilidade. Que você possa saber em quem você crê e por que você está crendo para Ele. O que Ele espera de você. O que você precisa. Está crucificado ou crucificada com Jesus. E que o amor de Jesus te constrange a viver para Ele. Porque Ele morreu para que você pudesse ter essa vida. Amém? Nós vamos então encerrar com a oração. E eu vou pedir então a um dos irmãos que vem aqui à frente ore, para a gente poder encerrar essa reflexão. Né? Vou pedir ao irmão Leandro que vem aqui à frente ore, para que possamos assim encerrar. Oremos. Pai, agradecemos mais uma vez a Deus por estarmos aqui reunidos. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra e poder, ó Deus, pôr em prática tudo que aprendemos aqui, na dependência do Espírito Santo, para que a Tua Igreja, Deus, venha se fortalecer a cada dia. Somos gratos porque o Senhor cuida de nós, mesmo nós sendo merecedores, falhos e fracos como somos. Vemos a mão do Senhor nos guiando e nos protegendo. Que possamos ser servos fiéis a cada dia e unidos como igreja, ó Pai, trabalhar em prol da pregação do Teu Evangelho, para que a Tua Palavra alcance mais vidas e mais irmãos possam ser alcançados. Pai, que essa semana que estamos iniciando hoje possa ser uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, na dependência do Espírito Santo. Que possamos estar a cada dia, durante esses dias dessa semana, estar meditando nas palavras que ouvimos nessa noite, para que elas possam ficar firmes em nosso coração e não falharmos com o Senhor. Sou grato por tudo que tem feito por nós, sou grato por Ti, ó Pai, por esta igreja, pelo trabalho que é feito aqui, e em nome de Jesus, nos abençoe, nos guie e nos guarde para uma vida de paz na dependência do Santo Espírito. É que eu oro e agradeço, em nome do Santo de Jesus. Amém.